Como transformar uma planilha Google numa assistente de envio de e-mails? Eu vou te mostrar o passo a passo nesse vídeo. E esse vídeo está dividido em 5 partes. Primeiro, a gente vai ver 3 exemplos em ordem crescente de complexidade. Depois, eu vou te mostrar formas de automatizar a execução. E por último, a gente vai ver alguns pontos importantes sobre segurança e limites e cotas dos serviços. Todos esses aplicativos são acessíveis gratuitamente para quem tem um Gmail ou uma conta Workspace. Agora vamos ver o primeiro exemplo. Envio de e-mails simples. Aqui, essa vai ser a nossa planilha teste. Cada linha dela corresponde a um e-mail que a gente quer enviar. A primeira coluna é o e-mail para o qual a gente vai enviar, a segunda é o assunto que vai aparecer na caixa de entrada e a última é a mensagem que vai aparecer dentro, no corpo do e-mail. Essas são as 3 informações essenciais para a gente enviar o e-mail. Agora o próximo passo é criar um AppsScript que vai conectar a nossa planilha com o Gmail. O AppsScript é um outro serviço da Google que já está integrado aqui no Google Sheets e a gente acessa clicando em Extensões, AppsScript. Agora ele vai criar um projeto no AppsScript e a primeira coisa que eu vou fazer é renomear para exemplo 1. Eu também vou renomear essa função aqui para enviar e-mail para facilitar. Dentro dessa função, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ler os valores da nossa planilha. E para isso, eu vou criar uma variável página, que é a mesma coisa que aba, que vai receber o valor de spreadsheet.getActiveSpreadsheet.getActiveSheet. Depois a gente precisa definir o intervalo de células que a gente quer ler os valores. E para isso a gente chama página.getRange, passando no primeiro parâmetro a primeira linha do intervalo. Como a gente quer pular o cabeçalho, a gente vai começar da linha 2. O segundo parâmetro é a primeira coluna do intervalo, nesse caso é 1. Depois a gente passa o número de linhas que a gente quer ler, e para isso a gente chama o método página.getLastRow, que vai retornar a última linha com dados da nossa tabela, menos 1 para tirar o cabeçalho. E o último parâmetro é o número de colunas que a gente quer ler no intervalo. Nesse caso a gente quer ler todas as 3. Com o intervalo definido, agora a gente precisa ler os valores de fato. Para isso eu vou criar uma variável valores que vai receber intervalo.getValues, que vai retornar uma matriz com os dados do intervalo. E agora a gente vai percorrer cada uma das linhas dessa matriz de valores. Para isso a gente vai criar um for, começando do i igual a 0, porque aqui no código a matriz de valores começa na linha 0 e vai até a última linha do vetor de valores. Para facilitar, aqui dentro do for eu vou ler a linha numa variável linha que vai receber valores índice i. E depois eu vou utilizar ela para ler todos os campos do e-mail. O e-mail que está na posição 0, o assunto que está na posição 1 e o corpo do e-mail que está na posição 2. E agora a gente pode de fato enviar o e-mail chamando gmailapp.sendEmail, passando o e-mail, assunto e corpo do e-mail. E para testar a gente precisa salvar o nosso código clicando nesse botão ou através do atalho Ctrl S ou Command S. Depois a gente clica em executar. E como é a primeira vez que a gente está executando, ele vai pedir uma autorização. A gente clica em revisar permissões, faz o login com a nossa conta, depois clica em avançado, depois acessar exemplo 1, não seguro, e depois em permitir. Esse processo de autorização vai acontecer para todos os exemplos, e aí é só você autorizar dessa mesma forma. E se a gente confere a caixa de entrada do destinatário, a gente consegue ver o nosso e-mail que foi enviado com sucesso. E caso você não queira enviar o e-mail aqui direto do código, você pode pedir para ele criar um rascunho chamando o método createDraft, passando os mesmos parâmetros. Com isso, você pode conferir o rascunho que ele gerou lá no seu e-mail antes de enviar. Essa é a forma mais simples de enviar um e-mail, mas ela tem algumas limitações. Aqui a gente está passando o corpo do e-mail num texto simples. Dá até para a gente utilizar um emoji, como eu coloquei aqui nesse exemplo. Porém, se você quiser destacar um texto em negrito ou formatar mais bonitinho essa lista de itens, a gente vai ter que usar uma outra estratégia, que eu vou mostrar no exemplo 2. Como enviar e-mails customizados com links. Aqui a gente vai utilizar essa planilha exemplo, ela é bem parecida com a do anterior. Eu só adicionei 2 colunas, a coluna nome e-mail, que vai aparecer no cabeçalho, e a coluna links, com os links que eu vou anexar no e-mail. A mensagem eu só copiei do exemplo anterior por enquanto. Se a gente vai na documentação do método sendEmail, link é na descrição, a gente vê que tem uma outra forma de passar o corpo do e-mail, que é através do método HTML body. Através dele a gente passa o e-mail utilizando HTML.
que é uma linguagem de marcação que os navegadores utilizam para construir as páginas, os sites. Por exemplo, o site do YouTube, que tem um arquivo HTML que diz ao navegador onde colocar a barra de busca, a seção de comentários, o botão de like, que você pode clicar agora e ajudar esse canal a crescer. Mas aqui o principal é saber que a gente pode utilizar o HTML para construir um e-mail mais customizado. E voltando aqui para a tabela, o próximo passo é converter esse e-mail na versão HTML. E para isso, aqui uma dica, eu vou utilizar o ChatGPT. Mas você pode utilizar qualquer outra IA que você tiver acesso. Esse é o prompt que eu estou utilizando e eu vou deixar ele no primeiro comentário fixado caso você queira utilizá-lo. No parágrafo 1, eu peço para ele assumir o papel de especialista em criar e-mails HTML. No parágrafo 2, eu peço para ele buscar as melhores práticas para a criação de e-mails HTML com suporte completo ao português Brasil, para direcionar melhor a resposta dele. E no terceiro, eu passo a instrução, que é converter o e-mail que está entre os marcadores para a versão HTML correspondente. E aqui embaixo, entre os marcadores, eu coloquei o nosso e-mail. E essa foi a resposta que ele gerou. E aqui embaixo a gente tem a versão HTML do e-mail. Eu vou copiar esse código e vou substituir lá no e-mail da nossa planilha. Agora a gente pode criar o Apps Script. E aqui no Apps Script, depois de renomear o projeto e a função, a primeira coisa que a gente vai fazer é ler os dados, assim como no exemplo anterior. A diferença é que aqui, na hora de ler o intervalo, a gente vai ler até a quinta coluna. Depois a gente lê os valores para pegar a matriz com os dados e a gente vai percorrer cada uma das linhas dessa matriz para criar o nosso e-mail. E para facilitar, eu li todos os campos em variáveis: destinatário, nome do e-mail, assunto, corpo do e-mail e os links. Agora a gente precisa concatenar os links no final do corpo do e-mail. E a gente faz isso com corpo do e-mail igual a corpo do e-mail mais... E como o corpo do e-mail está escrito em HTML, eu também preciso escrever essa parte de links utilizando tags HTML. E aqui eu vou utilizar a tag de parágrafo, que é esse P que está entre os sinais de menor a maior. O P sozinho significa uma tag de abertura e o /P é uma tag de fechamento. Aqui dentro eu vou escrever links, que é o texto que eu quero que apareça nessa seção. Depois eu vou utilizar a tag BR para pular uma linha. Agora eu vou adicionar os elementos do meu vetor de links dessa forma: $, abre e fecha chaves, links.join, que é um comando para concatenar os elementos, utilizando a tag BR, que indica para pular linha. Isso vai juntar todos os links, pulando uma linha entre eles. Agora vamos supor que a gente queira colocar o texto links em negrito para dar um pouco mais de destaque. E a gente vai fazer isso utilizando a tag strong, tanto com a tag de abertura quanto a de fechamento. Eu vou remover os espaços aqui e pronto. O corpo do e-mail está com os links anexados. Agora a gente precisa criar o parâmetro de opções. Eu vou criar uma variável aqui em cima, opções, e eu vou definir ela aqui embaixo, opções, recebe, e como ele é um objeto, eu vou abrir as chaves. E aqui dentro eu vou passar o parâmetro HTML_body, passando o corpo do e-mail. E aqui embaixo eu vou passar o parâmetro name com o nome do e-mail, que nesse caso vai ser o nome da nossa empresa. Agora a gente pode testar. Gmail app.sendEmail, passando destinatário, assunto, e aqui, como a gente está passando um HTML_body, eu vou passar um texto vazio aqui nesse parâmetro de mensagem. E o quarto parâmetro, opções. Salvar e executar. Depois que a gente autorizar, ele vai executar, e esse é o e-mail que ele vai enviar. Aqui está o nome da nossa empresa, Abacatec123, o assunto do e-mail, Projeto Integração Gmail, e aqui dentro do e-mail a gente percebe que está bem mais formatado. O espaçamento, a lista de itens e aqui embaixo os links. Nesse caso eu utilizei 2 links para arquivos do meu Drive, mas você pode utilizar qualquer link que fizer sentido para o seu contexto. Nesse exemplo a gente melhorou um pouco a nossa integração, mas dá para melhorar ainda mais. No próximo exemplo eu vou te mostrar como levar essa integração para o próximo nível. Exemplo 3, como enviar e-mail customizado com PDF anexado, banner e registro de execução na tabela. Nesse exemplo, imagine que a gente tem uma empresa Abacatec123 e que a gente venda um e-book sobre abacate. E aqui nessa planilha a gente tem os dados dos clientes que compraram. E-mail do cliente, nome do e-mail, que é o nome da nossa empresa que vai aparecer na caixa de entrada do cliente, o assunto, o produto, que é o nome do e-book, o cliente, ID do arquivo no Drive. Nesse exemplo eu subi lá no meu Drive o e-book. E por fim a coluna status, que
que guarda o status de execução para cada e-mail, se deu erro ou se foi enviado com sucesso. Agora a gente vai criar o código no AppsScript seguindo a mesma lógica dos exemplos anteriores. A primeira melhoria que a gente vai fazer aqui é na lógica para montar o corpo do e-mail. Ao invés de escrever o e-mail inteiro para cada cliente da tabela, a gente vai definir um template ou um modelo aqui no código e usar esse modelo para adicionar dinamicamente os valores para cada e-mail. Vai ficar mais ou menos assim. Eu criei esse e-mail base aqui com os placeholders, cliente entre chaves e produto entre chaves. Placeholder é como aquela pessoa que você pede para ficar na fila para você enquanto você vai ao banheiro. Quando você volta, você entra no lugar dela. Ou seja, eles só estão aqui guardando lugar para o nome do cliente e produto que a gente vai substituir para cada e-mail. Eu pedi para o ChatGPT gerar a versão HTML da mesma forma que no exemplo anterior. Eu vou copiar e aqui no AppsScript eu vou criar uma constante e-mail template, que vai receber o e-mail convertido. Agora vamos criar a função que vai substituir os placeholders pelos valores corretos. Para testar, eu vou criar uma função aqui embaixo, preencher template. E eu vou criar aqui dentro uma variável dados e-mail, que vai ser o objeto que eu vou colocar os valores cliente e produto. Eu vou colocar cliente Ana e produto e-book abacate só para a gente testar aqui. E para substituir os valores no template, eu vou chamar e-mail template.replace. No primeiro parâmetro, a gente passa o que a gente quer identificar no e-mail. E no segundo parâmetro, a gente passa o valor que a gente quer substituir, colocar no lugar. Uma forma de utilizar o método replace seria chamando ele para cada placeholder que a gente tiver. Desse jeito. Como você pode ver, ele substituiu os valores. Porém, essa forma de implementar não é tão interessante, porque toda vez que a gente precisar editar ou adicionar um novo template, a gente tem que mexer aqui dentro do corpo da função. Por isso, eu vou te mostrar uma outra forma de implementar. Aqui no primeiro parâmetro, a gente vai passar uma expressão regular, ou regex, que é basicamente uma fórmula para definir padrões de texto. Como o placeholder segue um padrão, nesse caso é qualquer palavra entre chaves, a gente vai criar uma regex para capturar isso. Aqui a gente pode utilizar uma IA para ajudar a criar essa regex, mas tem um site que eu acho muito legal, que é o regexr.com. Ele é muito bom para testar regex. Aqui nessa primeira parte, você escreve a expressão regular, a regex que você quer testar. E aqui na parte de baixo, você pode colocar o texto que você quer testar. E é aqui que eu vou colocar o nosso template de e-mail para testar. Agora eu vou criar a expressão regular. E eu vou começar com barra abre chaves para capturar a primeira chave. Depois, abre parênteses, barra w+, para capturar a palavra que está entre as chaves. E depois finalizo com barra fecha chaves. Como a gente pode ver aqui embaixo, ele destacou os dois placeholders corretamente. E se a gente passa o mouse aqui em cima do placeholder cliente, por exemplo, a gente vê que ele identificou o placeholder perfeitamente e também colocou a palavra que está entre chaves num grupo, que é o que a gente pediu aqui na expressão regular. A gente vai utilizar esse grupo lá no código. Agora eu vou copiar essa regex e colar lá no primeiro parâmetro da função. No segundo parâmetro, a gente vai criar uma função que vai ser chamada para cada placeholder que ele encontrar. O primeiro parâmetro dessa função vai ser o placeholder inteiro, a palavra junto com as chaves. E o segundo vai ser o grupo, que a gente viu lá no site, que é a palavra que está entre as chaves. Eu vou chamar esse segundo parâmetro de palavra. E eu vou utilizar ela aqui no retorno da função para acessar o dado correto dentro de dados e-mail. E eu vou escrever um log aqui embaixo para a gente testar se funcionou. Salvar e executar. E como a gente pode ver aqui, funcionou corretamente. Ele substituiu tanto o nome do cliente quanto o nome do produto. Agora vamos ler os dados da tabela para gerar os e-mails. Eu vou criar a função aqui enviar e-mail, que vai ser parecido o início com os anteriores. A diferença é que aqui eu vou ler de uma página específica, que é a página de vendas. E eu faço isso através do método .getSheetByName, passando o nome da página que é vendas. E na hora de ler o intervalo, eu vou ler até a coluna 6. A gente lê os valores desse intervalo, chamando o método getValues, e assim como nos outros exemplos, a gente cria um for para percorrer cada uma das linhas dessa matriz. E aqui no início do for, eu vou ler além da linha a coluna status, que está na linha índice 6. O status é a coluna que vai falar para a gente se a gente já enviou o e-mail ou se não. Então eu vou checar através de um comando if se o status é diferente de enviado. Aí a gente prossegue com a criação do e-mail.
Aqui dentro do if, eu vou ler as variáveis e-mail, nome do e-mail, assunto, ID anexo e dados do e-mail. Dados do e-mail é justamente o que a gente vai passar para a função preencher template. Então eu vou copiar o objeto dados e-mail que a gente já criou e eu vou substituir pela coluna correspondente. Cliente está na linha índice 4 e produto está na linha índice 3. Agora eu vou chamar o método preencher template passando o e-mail template no primeiro parâmetro e os dados do e-mail. Eu vou armazenar esse valor numa variável corpo e-mail. Eu vou passar o e-mail template aqui no primeiro parâmetro, porque caso a gente venha a ter outros templates, fica mais fácil reutilizar essa mesma função. Agora a gente tem que editar a função preencher e-mail para que ela receba o template e os dados de e-mail como parâmetro. Eu vou substituir o e-mail template por esse parâmetro que a gente está passando. Agora eu vou substituir o segundo parâmetro para dados e-mail. Vou apagar essa variável que a gente criou para testar. Vamos apagar também o log que a gente estava usando só para testar. E aqui, ao invés de armazenar esse valor, a gente vai retornar o valor da função replace. Dessa forma, quando a gente chamar lá no código preencher template, ele vai retornar como resultado o template com os valores substituídos. E para checar se deu certo, eu vou colocar um logger.log passando no corpo do e-mail. Ele vai pedir autorização e depois de autorizar, esse é o resultado. E deu certo, ele utilizou os dados da tabela para substituir o nome do cliente e o nome do produto. Uma outra coisa legal para a gente fazer antes de enviar o e-mail é a validação dos dados. Aqui eu vou exemplificar com o e-mail, mas você pode fazer para todos os dados que fizerem sentido. Vamos criar uma função, validar e-mail, que recebe o e-mail como parâmetro e utiliza essa expressão regular aqui simples para testar o e-mail. Se o e-mail não seguir o padrão, a gente lança uma exceção ou um erro, passando uma mensagem que o e-mail informado não é um e-mail válido. Eu vou chamar ela aqui antes de preencher template, porque se o e-mail não for válido, a gente nem continua o código. Como a intenção é registrar os erros lá na planilha, na coluna status, por exemplo, aqui na linha 2, a gente quer registrar no status que o e-mail da Kátia é inválido, porque ele não tem a parte depois do arroba. Então, como que a gente faz isso, né? Aqui no código, a gente precisa capturar a exceção com o comando try_cat. Dentro do try, a gente coloca o código que vai ser executado para testar e enviar o e-mail. Caso dê algum erro ou exceção no código dentro do try, ele para a execução normal e executa o que tiver dentro do bloco cat. É aqui que a gente vai registrar o erro na tabela. Vamos criar uma mensagem de erro ao enviar e-mail, passando a mensagem de erro gerada, que é esse parâmetro e aqui. E vamos escrever essa mensagem na célula status com página.getRange para pegar um intervalo, a linha i+2. Aqui é +2 porque o i começa no 0 e a gente pulou a linha do cabeçalho na hora de ler os dados. O segundo parâmetro é a coluna. No caso, status está na coluna 7. Ponto setValue, passando a mensagem de erro. Também vamos mudar a cor da linha para destacar melhor, chamando página.getRange. Como a gente quer colorir a linha inteira, no intervalo a gente passa a primeira linha, que é i+2, a primeira coluna, que é 1, e o número de linhas que a gente quer colorir no terceiro parâmetro, que é 1 também. E no quarto parâmetro a gente passa o número de colunas que a gente quer colorir, que no caso é 7. Ponto background, passando o código da cor entre aspas. Estou passando um vermelho mais claro aqui, mas você pode passar o código de qualquer cor que você preferir. Beleza, estamos registrando o erro na tabela. Agora a gente também precisa registrar quando der sucesso. A gente vai fazer isso dessa forma. A gente ainda não está enviando e-mail, mas aqui vai ter um código para enviar e-mail que eu vou deixar comentado por enquanto. Eu vou copiar o código que a gente usou na parte de erro, porque aqui vai ser bem parecido. E aqui a gente vai escrever enviado, no lugar da mensagem de erro, e na cor de fundo eu vou passar um verde claro. Sucesso, estamos registrando o status na tabela. Agora vamos continuar a construção do e-mail. Para isso, vamos carregar o anexo chamando var anexo recebe driveapp.getFileById, passando o ID do anexo que a gente leu da planilha, .getBlob. Agora a gente vai criar um objeto opções, que a gente vai passar o parâmetro HTMLBody, passando o corpo do e-mail, o nome, passando o nome do e-mail que a gente quer que apareça na caixa de mensagem, e attachments, que é um vetor de anexos. Nesse caso, como a gente só tem um, eu vou colocar anexo entre colchetes aqui.
E agora a gente pode enviar o e-mail chamando o gmailapp.sendemail, passando no primeiro parâmetro o e-mail, no segundo o assunto, no terceiro a gente passa uma string vazia, porque a gente está passando o corpo agora no HTML body, e no quarto parâmetro a gente passa opções. Eu vou comentar esses códigos aqui embaixo e eu vou remover esse logger aqui embaixo que a gente não precisa mais dele. Salvar e executar. Ele vai pedir autorização novamente. Depois de autorizar, ele executou corretamente e registrou os logs como a gente esperava aqui na tabela. Na primeira, ele falou que o e-mail está inválido, e na segunda, ele enviou e atualizou o status como enviado. E se a gente checa o e-mail que foi enviado, a gente vê que o texto foi escrito corretamente, ele substituiu o nome do cliente e o produto corretamente, o anexo também foi enviado, porém o texto está alinhado no centro. Eu acho que fica melhor se ele for alinhado à esquerda. Vou fazer essa correção agora. Para corrigir o alinhamento, vamos editar aqui no template a tag table, editando o atributo align de center para left. Salvar e executar. E se a gente confere o e-mail enviado, sucesso. Ele corrigiu o alinhamento. Agora o último passo é adicionar o banner. E para isso a gente vai criar mais uma linha e coluna na tabela, com as tags tr e td. E vamos colocar aqui dentro a tag de inserção de imagem img. Então agora a gente tem uma seção banner, conteúdo, e voltando na tag img, a gente precisa passar o URL do nosso banner aqui no atributo source, que é esse src. A URL é onde ele vai buscar a imagem. Nesse exemplo eu estou utilizando essa imagem que está no meu drive. Então eu vou passar essa URL aqui. Salvar e executar. Se a gente confere o e-mail enviado, sucesso. Temos o banner aqui em cima, o corpo do e-mail e o PDF em anexo. E para deixar esse exemplo 3 ainda melhor, só falta automatizar a execução. Para a gente não ter que entrar aqui dentro do AppsScript, clicar no botão executar, a gente pode criar um botão na interface da planilha, ou a gente pode criar um acionador que executa essa função de tempos em tempos. Aqui eu vou te mostrar como criar um botão lá na interface. E para isso a gente vai no AppsScript e aqui no final vamos criar uma função onOpen. Essa função é um tipo de gatilho simples. Toda vez que você criar uma função com esse nome, ela vai ser executada automaticamente toda vez que alguém abrir a planilha. Por isso ela é perfeita para criar menus personalizados, que é o que a gente vai fazer agora. Vamos criar uma variável interface que vai receber spreadsheetapp.getUI. Com a referência da interface, a gente chama createMenu, passando o nome que a gente quer que apareça lá na interface. Aqui eu vou colocar ações. E aqui eu vou adicionar dentro dele um item, chamando o método addItem, passando no primeiro parâmetro o texto que eu quero que apareça lá na interface, e no segundo parâmetro eu passo o nome da função aqui do AppsScript que vai ser executada quando a gente clicar nesse botão. E por último a gente chama o método addToUI para criar de fato esse menu lá na interface. Salvar. E para a gente ver esse botão lá na planilha, a gente precisa recarregar a página clicando aqui. Pronto, apareceu. Para testar a execução, eu vou limpar as alterações aqui na tabela e agora eu vou clicar em Ações, Enviar e-mails. Script em execução. Sucesso! Atualizou a planilha corretamente e se a gente checa lá a caixa de entrada, o e-mail foi enviado perfeitamente. Botão adicionado com sucesso. Uhul! E como eu disse anteriormente, você também pode criar um acionador para executar de tempos em tempos. Basta clicar aqui nesse botão na lateral esquerda, Acionadores, e configurar os parâmetros. Por exemplo, se a gente quiser executar todos os dias entre 9 e 10 da manhã, esses seriam os parâmetros. E antes de você sair correndo e criar uma planilha com milhares de e-mails, é preciso entender um pouquinho sobre cotas, limites e segurança. O primeiro ponto importante aqui é que como esses scripts podem enviar e-mail como se fosse a sua conta, é importante que você restrinja o acesso a eles a quem realmente precisa. O segundo ponto são cotas e limitações, que são ações e recursos que uma conta pode consumir por dia. Esses valores são definidos pela Google e você pode conferir eles aqui nessa tabela. Por exemplo, o número de destinatários de e-mail por dia, o tamanho do corpo do e-mail, enfim. Eu vou deixar o link para essa tabela aqui na descrição para você se aprofundar nessas métricas. E você pode utilizar tudo que você aprendeu nesse vídeo junto com uma IA e automatizar ainda mais a sua planilha. Por exemplo, você pode assistir a esse vídeo em que eu te mostro como conectar uma planilha do Google Sheets ao modelo do ChatGPT.
Te vejo lá.